Muito bem, vamos trazer agora aí a palavra do coordenador de comunicação, patrimônio e memória da Prefeitura de Bagé, Vladimir Aguzzi, falando sobre a marca, o logotipo do governo municipal, nos trazendo mais informações sobre este registro, né, de imagem, enfim, que vai acompanhar este executivo municipal. Vamos então para o trabalho do repórter Emanuel Miller. Nós conversamos agora com o coordenador de comunicação, patrimônio e memória da Prefeitura de Bagé, Vladimir Aguzzi, no ato de lançamento do slogan e do logotipo do governo municipal de Bagé, aliás, o slogan Bagé, uma nova cidade, apresentado na manhã desta quarta-feira, 1º de fevereiro. Vamos saber do Vladimir o que foi levado em conta para a elaboração deste slogan, que foi, na verdade, trabalhado em equipe, organizado pelo Vladimir, mas trabalhado em equipe, e principalmente, por que a definição por esse slogan? Bagé, uma nova cidade. Vladimir, bom dia. Bom dia aos ouvintes da difusora. A verdade é que há um compromisso de governo a respeito do desenvolvimento, a respeito de limpeza da cidade, uma atenção muito especial à saúde do município. São ao meio rural também, que é a nossa base de produção. Há uma intenção do prefeito Edivaldo Lara de tornar Bagé, fazer Bagé chegar a um novo tempo. Um tempo em que se preocupe de verdade com a cidade, em que se preocupe com o bem-estar das pessoas, com a limpeza da cidade, que eu falei ali no início, mas isso tem muita significação. Essa questão da limpeza da cidade tem muito significado a questão da saúde, de dar esse novo jeito. Eu não gosto dessa palavra, mas é um novo jeito de governar, de administrar a cidade, com muita vontade, muita gana, muita criatividade. Principalmente quando se chega e não tem dinheiro, tem que se usar muito isso. Mas, acima de tudo, muito trabalho. Então isso, por si só, já te explica o que é esse slogan Uma Nova Cidade. Porque lá na campanha eleitoral, lá atrás, dizia-se um novo tempo. Só que a Justiça Eleitoral, ou a Justiça, no modo geral, não te permite usar o slogan de campanha no governo. Eu achava que devia ser o contrário. Não se pode usar na campanha o slogan de governo. Por exemplo, agora eu vou com Uma Nova Cidade até 2020. Aí em outubro de 2020 tem uma eleição. O mesmo grupo do prefeito Edivaldo Lara, vamos dar um exemplo, vai concorrer, ou alguém que ele indica, ou ele mesmo, etc., vão concorrer. Aí não é justo que tu use o mesmo slogan, até porque tu teve todas as possibilidades de usar aquilo em mídia, entrevista, etc., com a máquina administrativa. Mas o contrário eu não veria, tanto é que eu pedi ao doutor Heitor Goulart, nosso procurador jurídico, que visse esses aspectos. Mas, fora isso, acho que Uma Nova Cidade dá essa representação. Por quê? Porque nós, quando eu digo nós, é o prefeito Edivaldo Lara, quer uma nova cidade, uma cidade com mais atitude, uma cidade que possa olhar melhor para as pessoas, que possa desenvolver. O nosso programa de governo lá, volto a dizer isso, lá na campanha eleitoral, o segundo programa, dizia desenvolvimento. Era a Mariane Dupont e o Denildo Miranda, que eram os atores apresentadores, no caso, que diziam desenvolvimento. Isso era uma marca. Nós precisamos desenvolver nossa cidade. Não esquecendo de toda uma história, todo um patrimônio, tudo que nós temos aqui, etc. Mas nós precisamos desenvolver, nós precisamos colocar Bagé no mapa. Nós precisamos integrar Bagé não só como uma cidade polo na região da campanha, mas como uma cidade de referência no Rio Grande do Sul, voltar a ser aquela Bagé que algum tempo atrás foi a terceira maior do estado e chegou a ser sempre entre terceira e quinta cidade. Hoje nós não sabemos nem onde é que nós estamos. Eu acho que dá. Essa atitude do primeiro ano de primeiro mês de governo, aliás, como a retomada da obra do anel rodoviário, como a barragem com esses técnicos da Sintec e do CREA estando aí, com as conversações sobre o assaltamento da Átila Taborda, com as conversações
com esse compromisso de cidade sustentável, com o polo tecnológico para Bagé, continua aquela luta da medicina, e no momento que eu sei que o prefeito for a Brasília, nós teremos novidades sobre isso, porque ele é assim, ele consegue ser efetivo, prático, né, nas coisas que vai fazer. Eu acho que esse primeiro mês já te responde isso aí, já te responde que há um movimento, e há um interesse, e há uma vontade de fazer uma nova cidade. Um detalhe que, inclusive, comentaste durante a apresentação do novo slogan, é que muita gente acabou cobrando que o governo iniciou sem ter esse slogan. Por que se levou a isso? O que aconteceu? Por que o governo, por exemplo, não teve, desde o período após o final da eleição, até o início da gestão propriamente, para já começar dia 2 de janeiro apresentando esse slogan? Tinha muitas coisas, né, que tinha vontade de fazer e não conseguimos. Porque eu sempre tive esperança de achar uma coisa que fosse fora que tu olhasse. Porque não foi a questão só do slogan. O slogan até teríamos já, que seria: uma nova cidade começa agora. Essa é a raiz de tudo. Uma nova cidade começa agora. E tem vários clichês, né? Tempo de desenvolver, não sei o que surgiram, que se tu olhar por trabalho e competência, então surgiu um monte de coisa. Mas não bastava só o slogan. Tinha que ter a identidade visual, a marca. E essa marca tinha que unir modernidade com tradição, com história. Ou seja, tu não podia abandonar as coisas que nós temos e que fez Bagé chegar até aqui. Chegar como uma cidade que tem suas referências históricas, patrimoniais, enfim. E tu não pode abandonar isso aí, mas ao mesmo tempo tem que dizer, só um pouquinho, nós temos que nos modernizar. Vamos querer ser um pouquinho pretensioso. Foi assim com Londres, foi assim com Paris, foi assim com Roma. São cidades que cresceram, mas não abandonaram a sua história. Tu nem precisa falar com relação à Inglaterra, que até hoje tem rainha, né? Mas o seu aspecto arquitetônico e a sua história nunca foi abandonada. A história riquíssima desses países que eu falei. Mas nós temos a nossa história rica aqui, nós não podemos abandonar isso aí. Nós não podemos esquecer algumas coisas. Aliás, dentro dessa coordenadoria de comunicação está a memória. E da memória nós vamos ter grandes coisas e importantes coisas aqui que precisam ser incentivadas em Bagé. Nós precisamos incentivar alguns aspectos históricos em Bagé. E nós precisamos valorizar algumas coisas nesse sentido. E dentro desse contexto está, inclusive, no logotipo, essa transição entre passado, presente e futuro. Isso, ali tu vê um avião ali, mas também tu vê a catedral, tu vê as duas, né, as Conceição, tu vê a outra, tu vê o pórtico da cidade, o edifício Avenida, e tantas coisas que na verdade vão ficar numa silhueta a partir do momento que o material é grande. Mas é isso, eu acho que ele não surgiu antes de começar o governo, porque ideias foram surgindo, coisas novas foram surgindo, e eu queria ter a paciência, a enorme paciência, vamos dizer assim, de poder mostrar alguma coisa que desse para ficar, que pudesse entrar na cabeça das pessoas, que pudesse agradar os olhos das pessoas.